Quando a situação é tensa, é complicada, o importante é o time somar pontos, né? E o Palmeiras conseguiu 3 pontos importantíssimos, depois de ver esses 3 pontos ficarem sob risco 2 vezes. Primeiro quando leva 1-0 aos 6 minutos do segundo tempo, com o primeiro chute do Ceará no jogo. O Palmeiras já vinha, acho que naquela altura, com 3 ou 4 finalizações, que também é muito pouco. Mas o Palmeiras consegue achar forças para conseguir um pênalti com o Flaco Lopes, que o VAR ajuda o Palmeiras, e o Palmeiras merecia ser ajudado, porque de fato foi pênalti. Foi uma mão ali do zagueiro do Ceará. E pouco depois vira numa jogada que o Flaco abre na ponta para o Maurício, e o Maurício cruza para o Vitor Roque com perfeição fazer o 2-1 de virada. O Palmeiras ainda toma o segundo gol e o VAR anula. E aí o Abel Ferreira, inclusive, comentou sobre isso na entrevista coletiva dele após a partida, que ele reclamou contra o Corinthians que o VAR arcaico o teria prejudicado, e hoje ele disse que se calhar o Ceará pode fazer a mesma reclamação, porque as linhas são as mesmas, linhas mal traçadas, o produto da CBF, como tudo que vem na CBF, é arcaico. Então, realmente, pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? E o Abel foi bem justo nessa questão. Dizem que quando o Palmeiras é favorecido, ele nunca fala nada, e nem ficou claro se o Palmeiras foi favorecido ou não. O fato é que o Palmeiras levou o empate e o VAR corrigiu, ou enfim, o VAR anulou esse gol levado pelo Palmeiras. O que acontece agora é que o Palmeiras, a fervura baixa um pouquinho, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser o andamento, né? O Palmeiras agora tem um jogo importante pela Copa Libertadores em Lima, no Peru. É o primeiro confronto contra o Universitário, e depois no dia 21 retorna para cá, né? E, assim, o que a gente percebe desse Palmeiras é que nesse momento a evolução que vinha acontecendo, com toque de bola curto, com futebol mais de aproximação, vai ficar em segundo plano em detrimento do resultado. O Palmeiras começou o jogo nessa nova forma de jogar, mas com 12 minutos já havia completamente desmontado essa maneira de jogar. O Palmeiras já estava jogando de outro modo, com aquela dificuldade enorme em frente à área, uma troca de passes meio sem objetivo em frente à área, né? E o Palmeiras no segundo tempo melhora quando ele consegue colocar o Flaco Lopes para jogar junto com o Vitor Roque. Ele não tirou o Vitor Roque nessa ocasião, ficaram 2 centroavantes jogando, e com 2 centroavantes o Palmeiras teve muito mais volume, e aí com o Ceará perdido, o Palmeiras conseguiu encaixar o seu jogo de contra-ataque. E é com o jogo de contra-ataque que o Palmeiras levou muito mais perigo. Aí o Palmeiras foi de 3 finalizações, de 4 finalizações, 3 no primeiro tempo e 4 até sofrer o gol. Aí o Palmeiras foi para 10, 12 finalizações, né? Porque aí o Palmeiras fez o que é o seu melhor, que é jogar em transição, é jogar verticalmente, é jogar nas costas da zaga. O Flaco Lopes teve boas chances no braço, na briga com a defesa adversária. O Maurício também teve jogadas semelhantes. O Palmeiras, ele fez o que precisava ser feito para vencer. E eu entendo que essa vai ser a tônica do time por um tempo, até que pelo menos a fumaça baixe um pouco, né? O Palmeiras, ele foi alvo de um ataque por parte de... A suspeita que existe é que tenham sido torcedores uniformizados ligados à Mancha Verde. Pelo menos foi isso que eu apurei aqui falando com as pessoas do clube aqui dentro, né? Eles não podem garantir nem afirmar isso. Nesta segunda-feira, quando você está vendo esse vídeo, o Palmeiras vai fazer boletim de ocorrência sobre a questão. Eles não fizeram boletim de ocorrência ainda porque eles estão pegando mais imagens, né, para ver se conseguem identificar melhor. Foram 3 ou 4 indivíduos. Esses indivíduos vão ser fatalmente identificados, eles estão capturados em câmera. O Palmeiras não vai sossegar, a polícia não vai sossegar. A Leila Pereira tem uma relação muito boa com a Polícia Militar e com a Polícia Civil também, e não vai haver sossego enquanto o Palmeiras não identificar esses torcedores que participaram desse ato. Tem mecanismos para fazer isso, muito embora eles estivessem mascarados, com o rosto coberto, há mecanismos para se fazer isso, e o Palmeiras acredita que vai conseguir essa identificação. No mais, é muito triste, né, o ataque à bomba, né? Claro, não foi um ataque à bomba direcionado a nenhum jogador, mas foi jogado dentro do CT a esmo, poderia ter acertado algum funcionário da segurança que estivesse ali dentro, ou qualquer pessoa que tivesse saído para dar uma volta ali no lado de fora do hotel dos jogadores, que fica dentro da academia de futebol, mas por sorte não pegou em ninguém. O Flaco Lopes passou pela zona mista e comentou que foi acordado pelo barulho das bombas explodindo. Pela primeira vez foi possível notar um certo incômodo aqui nos jogadores, né? Criou uma situação complicada ali no sentido de, poxa, eles se sentiram desprotegidos, se sentiram
Eles não falam isso, né, mas a gente percebe pelos cursos que eles se sentiram desprotegidos, se sentiram atacados, obviamente porque foram atacados. Mas o Abel Ferreira, na entrevista coletiva, ele preferiu adotar uma outra postura. Ao invés de falar sobre condenar com indignação sobre o ataque ao CT, ele falou que não entende por que está sendo xingado, de uma postura que me pareceu bem verdadeira e humilde. Ele falou, as minhas filhas me perguntam por que eu estou sendo xingado e eu não sei dizer por quê. A verdade é que eu não sei dizer por quê. E é uma situação realmente que é triste. O Palmeiras não está nesse patamar. O Palmeiras não é um clube que precisa... Não que algum clube precise, mas você entende, embora possa condenar sim ou não, acho que condenar sempre, mas assim entende às vezes o clube que está sendo rebaixado, é um grito de desespero, com ódio, com raiva, um socorro. E a gente está falando de um clube que tem diversas conquistas, que não está num grande caminho neste ano, mas que fez um Mundial bom. O Abel falou sobre isso na entrevista coletiva. Eu também considero que o Mundial do Palmeiras tenha sido bom. Fala assim que foi o pior brasileiro. Eu não vi nada disso. Achei que foi... O Palmeiras fez um Mundial razoável. Tivesse jogado um pouco melhor no primeiro tempo contra o Chelsea, teria passado. Mas vamos falar do campo que a gente pôde ver de bom, né? De bom a entrada do Flaco, de bom o Maurício. O Facundo é um cara que pelo menos ele chama muita responsabilidade para ele. Chama a bola, pega muito na bola, arrisca, tenta, dribla, mas não tem conseguido ser criativo o suficiente. O Maurício, mais ou menos a mesma coisa, os dois estão jogando como meias, né? O Facundo como meia por dentro a partir do lado esquerdo do campo, né? Pela direita, o Palmeiras, pela centralizada, o Palmeiras teve o Maurício no jogo de hoje, o Palmeiras teve o Sousa também, que hoje foi um pouco confuso ali no jogo, tanto que ele sai para a entrada do Felipe Anderson. O Felipe não faz um jogo bom, mas faz um pouquinho melhor, um pouco mais organizado que o jogo do Sousa, que estava um pouco caótico ali. Mas enfim, são 3 pontos muito importantes. O Palmeiras segue colado na ponta do Campeonato Brasileiro, né? O Abel Ferreira, ele conseguiu colocar uma certa água na fervura nessa questão toda do confronto dele com a torcida organizada, porque se a Mancha não assume que fez o ataque na academia de futebol, as faixas todas, as manifestações, as cestas deixadas na quinta-feira na porta do CT, com o Nutella, todinho, foi a Mancha Verde, ela assumiu isso. Então verificar agora com certeza quem foram os autores desse... É um atentado, dá para chamar de atentado, para ver o que vai acontecer daqui para frente. O Palmeiras vai buscar a punição exemplar para esses indivíduos, e é uma pena porque o Palmeiras precisa de paz agora, precisava de menos confronto. Eu achei que a postura do Abel foi muito inteligente de não confrontar mais a torcida, ele mostrou tristeza em relação ao que ocorreu, mas deixou muito claro que aquela renovação de contrato, que estava faltando apenas detalhes, que faltava uma cláusula ou outra, que a Leila fala que está pronta para assinar e só falta assinar, a situação já não é mais bem essa. O Abel ele vai pensar, parece que vai pensar no que vai fazer, e eu acho que na realidade toda essa falação sobre fechar, sobre já está tudo certo, acabou trazendo uma pressão ainda maior para o Palmeiras, porque o Abel faz um trabalho, talvez seja o ano em que o trabalho dele esteja mais questionável em relação a todos os anos que ele está no Palmeiras, e quando fala assim, pô, esse trabalho é questionável no ano que vem, fala, pô, não é possível, ano que vem vai ser isso, dá até para entender a torcida não querer, uma parte da torcida não querer, há muito desgaste, há realmente uma noção ali de que existe um desgaste realmente, depois de tanto tempo, nunca houve um técnico que ficasse tanto tempo no Palmeiras seguidamente, e no futebol brasileiro também há pouquíssimos exemplos assim. Ele já está há mais tempo no Palmeiras do que o Tele ficou no São Paulo, do que o Muricy ficou no São Paulo, então quer dizer, é um caso completamente fora da curva, mas vamos verificar. O Abel não diz nem que sim nem que não, diz que na hora certa vai falar sobre o contrato dele, mas que ele, enfim, vai fazer o que é melhor para o Palmeiras, que ele não quer ser um problema para o Palmeiras, se ele sentir que é um problema para o Palmeiras, ele vai sair, né? Enfim, de tudo que podia acontecer no final de semana, achei que isso aconteceu o melhor possível, né? Os protestos arrefeceram um pouquinho, aconteceram apenas antes do jogo, não aconteceram com a bola rolando, e foi abafado o protesto, né? Tanto a Leila quanto o Barros foram xingados, o Abel não foi xingado, achei legal ressaltar isso, mas os protestos foram abafados. Não houve, assim, ao contrário do que aconteceu na quarta-feira contra o Corinthians,
quando uma parte grande do estádio abraçou e foi junto com a Mancha Verde no xingamento, inclusive o Abel, a gente viu vaias, assobios. Naquele dia já houve um pouco de assobio, principalmente na hora dos xingamentos ao Abel, e hoje mesmo os xingamentos à Leila e ao Barros, houve assobio, e eu entendo que isso é muito menos para defender a Leila e o Barros do que para acalmar o ânimo do estádio. E de fato os ânimos se acalmaram, o estádio estava 27.800 pessoas, o estádio relativamente vazio para os parâmetros de um estádio que pegou 41 mil pessoas contra o Corinthians, mas é o que se esperar. E agora vamos ver, o Palmeiras o ano continua, página virada, eliminação contra o Corinthians, e o Palmeiras na ponta do Brasileiro, junto com o Flamengo e com o Cruzeiro, melhor campanha da Libertadores, começa agora seu caminho, quem sabe a mais uma decisão. Muito obrigado para você que veio aqui até agora. Estamos chegando em 10 mil inscritos, vamos chegar, a gente está com 9.890, quase 9.900, a gente quer 10 mil até o dia 21. Ajuda muito a gente, sua inscrição, então se inscreva no canal, deixe seu like, curta, compartilhe, ajuda demais o nosso trabalho a crescer. E muito obrigado para você que está aqui de volta, conta para os amigos. Toda vez que eu tenho vindo no Allianz agora, eu encontro muita gente aqui que fala do canal, que está gostando. Enfim, espero que vocês continuem gostando e deixe seu comentário de verdade, que a gente vai fazer essa semana de novo, enquanto não tem live, ou até quando tiver live. Vou fazer o top 10 de comentários da semana pra gente ler num episódio especial, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.